E aí, Ricardo? Oi, Nath. Oi, galera. Boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, Ricardo, eu tava falando aqui pra galera, foi que, né, muita gente tem esse desespero de sair vendendo cada vez mais, às vezes numa época que a demanda não existe tanto assim, e aí as pessoas falam, não, eu vou começar a anunciar, porque anunciar vai resolver meu problema da baixa, e aí eu vou lotar minha pousada nessa baixa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como que vocês precisam fazer para não tentar ficar vendendo igual uns doidos na baixa temporada e arrumando mais problema do que solução aí para sua pousada. Isso aí, galera. Uma coisa que a gente sempre fala aqui é sobre forçar vendas, né, para os clientes. E muitas vezes, com o desespero, vamos chamar assim, o desespero da baixa temporada, as pessoas acabam cometendo esse erro, que é meio que forçar as pessoas a querer viajar em uma época que elas não querem, em uma época que não está propício para aquele tipo de atividade que às vezes é o ponto alto da região. E a baixa temporada, ela existe, ela é real e tem para todo mundo. Então, tentar insistir em ficar jogando goela abaixo, talvez você vai forçar demais esse cliente e ele pode não comprar com você tanto na baixa, quanto depois pode não comprar com você até mesmo na alta. Então isso também é um alerta para vocês, viu? Pessoal, e a gente vai destrinchar melhor esse assunto aqui ao longo dessa live de hoje, porque a gente quer que vocês agora aproveitar esse momento que a gente está numa alta temporada para vocês já começarem a se preparar para a baixa temporada, que ninguém sabe como vai ser. Muita gente não me perguntando isso, se eu achava que ia mudar a questão da baixa temporada. Gente, eu não tenho bola de cristal, né? A gente está aqui só tentando ver o que a gente faz para tentar pegar o que está acontecendo um pouco da realidade, mas já se preparar para qualquer cenário que possa acontecer numa baixa temporada, numa segunda onda do Covid, qualquer coisa que aconteça por aí. Então, fica com a gente aqui nessa live. Lembrando que essa live vai ficar disponível aqui no Instagram só por 24 horas e depois ela vai para o YouTube, mas só na semana que vem. Então aproveita agora para compartilhar essa live com algum amigo seu, é só apertar aqui o aviãozinho, você nem sai da live, não tem problema não. E coloca aqui um amigo seu pousadeiro que também vive aí com medo da baixa e não sabe o que fazer. E aí, pessoal, então, a questão, agora a gente sempre fala, né, quem esteve com a gente na semana passada, na Semana das Reservas Lucrativas, a gente falou muito sobre a diferença entre vender mais e vender melhor. E muitos de vocês ainda têm essa visão errada de que vocês têm que sempre vender mais e mais e mais. Então, a gente olha assim e fala, poxa, mas calma aí, tem o feriado, né? Então, esse ano foi ótimo de feriados, apesar do Covid, tudo teve vários feriados agora no segundo semestre também. A gente acha que só vai ter hóspede também na alta temporada, que é dezembro, janeiro, férias escolares. Dependendo do lugar que você mora também tem uma diferença dessa temporada. E, claro, os finais de semana, que é quando a maioria dos lugares turísticos tem movimento mesmo. E pode ser que vários de vocês tenham vindo parar nessa live aqui achando que a gente ia dar hackzinho, né, Ricardo? Aquelas diquinhas para fazer vocês venderem mais durante os dias de semana, ou então venderem mais naquela baixa temporada que só chove aí no seu destino e ninguém quer ir, não é mesmo? Então, o público secreto que vai trazer mais vendas para os pousadeiros. Não é essa aula, galera. Já vamos jogar real logo no começo aqui, porque se vocês acham que a gente vai trazer fórmulas mágicas para vocês fazerem hóspedes brotarem aí na sua pousada na baixa temporada, não é isso que a gente vai falar. Mas a gente vai falar de como vocês podem fazer para usar a baixa temporada ao seu favor, com as estratégias corretas. E essas estratégias, gente, não tem nada a ver com fazer promoções, não tem nada a ver com você ficar dando diária de graça para os seus hóspedes só porque é dia de semana ou só porque é baixa temporada. Também não tem nada a ver com você dar descontos altíssimos, baixando o valor da sua diária, às vezes em 30%, 40%, 50%, e aí comendo todo o seu lucro ou até mais do que ele, deixando você aí no prejuízo. E também não tem nada a ver com você ficar usando artimanhas que as OTAs também usam e abusam dessa época, porque elas têm análise de quanto eles têm de venda né, lá nas pousadas, na sua região. Então, eles usam essas análises que eles têm, essas baixas de demanda, para
convencerem vocês que vocês têm que entrar no programa tal, fazer outro desconto aqui, outro desconto ali, para poder ter mais visibilidade e aí sim você acabar com a sua baixa temporada. Então, hoje eu e o Ricardo vamos tirar tudo isso aí da cabeça de vocês, né, Ricardo? Isso aí. Eu quero comentar com vocês aqui um ponto que eu acho muito interessante. A Nath acabou de falar um pouquinho sobre ele, mas é sobre essa questão de dar desconto mesmo na baixa temporada. Então você pensa comigo, você já tem menos tração, você já tem menos pessoas. Aí você vai oferecer por um valor menor e muitas vezes isso vai ser responsável por te dar mais prejuízo do que se você tivesse fechado. Então, isso é algo que às vezes as pessoas, tipo, igual a gente falou, no desespero da baixa temporada, acaba cometendo esses erros. Então, sazonalidade é algo que você tem que aprender a lidar sem esse desespero. Porque esse desespero vai fazer você errar. E vai fazer você errar feio. E o problema sério desse erro é que muitas vezes, e a gente já viu vários casos que isso aconteceu, que esse erro não tem solução. É um erro que, tipo, a pessoa entra num buraco que ela não sai mais. Então, eu gostaria de dar esse alerta, falar para vocês, fiquem até o final, tem muito conteúdo legal que a gente vai passar para vocês, para que essa realidade ruim de muita gente não se repita com vocês. Então, esse conteúdo que a gente está trazendo hoje aqui, tudo que a gente vai mostrar, vai falar para vocês, é justamente para que vocês não estejam numa situação de ter que fechar a pousada, justamente numa situação de ter que ficar se preocupando se você está tendo prejuízo maior por estar recebendo do que por estar, quietinho no seu canto. Então fica com a gente aqui até o final da live, que eu prometo para vocês que esse conteúdo vai ajudar muito hoje. Ó, não posso deixar de ler um comentário que já chegou aqui, ó, da Elaine comentou, eu dei promoção e nada. Pois é, gente, tá vendo como muitas vezes aí a gente faz uma estratégia, gasta tempo, gasta às vezes com anúncios, né, Ricardo? A pessoa faz uma promoção para baixa temporada, gasta dinheiro com aquilo para anunciar, gasta tempo, cria expectativa e no final não vende nada. Então, assim, isso é ainda mais traumático, porque aí você fala, poxa, não tenho o que eu fazer, o que eu vou fazer? Natália, me ajuda, Ricardo, me ajuda aqui, meu anúncio está com problema. Não, gente, muitas vezes é a sua estratégia que está errada, e não é um anúncio que vai salvar uma estratégia errada, né, Ricardo? Isso aí. Inclusive, eu quero que vocês façam um combinado comigo agora. Eu tenho uma dica para isso, em relação a anúncios para baixa temporada. Que tem um erro que, na minha visão, os donos de pousada não estão vendo. E eu posso passar eles para você nessa live. Mas, o que vai acontecer? Lá no finalzinho, quando a gente for fazer a revisão, eu quero que vocês me lembrem nos comentários. Vocês comentem aqui para mim que vocês querem essa dica. Se vocês me lembrarem lá no fim, aí eu conto para vocês o que é esse problema, que pode se tornar uma grande solução para vocês, tá bom? Boa ideia, Ricardo. Assim a galera vai ficar aqui direto com a gente aqui essa noite. É o meu marketing para a live ficar cheia, né? É um bom marketing para a live aqui, né? Então a galera não vai embora de jeito nenhum com a gente aqui hoje. Bom, gente, então acho que o primeiro, né, para a gente começar o conteúdo dessa live aqui hoje, vou falar um pouquinho para vocês o que é a sazonalidade, que às vezes a pessoa, né, vocês conhecem, talvez por outro nome e tal. Então, a sazonalidade são esses altos e baixos nas suas vendas que você tem, na verdade, nas suas demandas que você tem ao longo do ano por causa das temporadas que cada destino está sujeito a sofrer de maneira diferente, tá? Então, por exemplo, eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês verem. Se a gente pegar Campos do Jordão, por exemplo, em São Paulo, que é na montanha. Então, Campos do Jordão, todo mundo sabe que é um destino de inverno. As pessoas querem ir para lá para tomar chocolate quente, para comer fondue, para curtir, né, aquele clima romântico das pousadas. Então, Campos do Jordão tem uma alta temporada na época do inverno. Então, no verão, por mais que tenha uma certa demanda na época dos feriados, dos finais de semana, das férias escolares, essa demanda é muito menor do que no inverno. E tem alguns meses que a demanda é praticamente zero, porque
não tem nada ainda que as pessoas, além de não terem os atrativos para irem conhecer lá em Campos do Jordão, elas não têm disponibilidade de viajar para esse local. Outro exemplo clássico que eu estou vivendo agora, que eu vivi por muitos anos, é aqui no Nordeste. Aqui tá até que a Patrícia da Taíba está aqui na live, comentou que lá na Taíba tem uma época que também é baixa temporada, assim como em Barra Grande, no Piauí, que é a época que não venta e a época que chove, que são duas épocas ali, né, que pode ser que tenha uma demanda até do pessoal que não faz kite, mas é muita diferença. Isso não tem muito o que fazer, porque quem vai querer ir para a praia quando está chovendo? Pensa comigo aí. Por que alguém vai sair da sua casa, do conforto da sua casa, para ir para uma pousada e ficar dentro do quarto porque está chovendo e ela não pode ir para a praia? E isso também, gente, acontece em outros locais, como locais que tem carnaval famoso, ou então festas temáticas famosas, como tem, por exemplo, o Boi Bumbá lá na Amazônia, como tem, por exemplo, o carnaval em Recife, em Olinda, mesmo em Salvador. Então, esses lugares têm uma demanda que vem de acordo com o que você tem de atrativo para o hóspede vir por aí. Então, por exemplo, também temos o sul do Brasil, que também sofre com a questão da época do frio, que é mais frio, então o pessoal que é destino de praia não consegue ter muita demanda. E tem sempre essa questão da praia-montanha, do clima, que são coisas que você não tem muito como fazer, não é mesmo? Quem nunca recebeu um hóspede aí que ligou e falou, eu queria fazer a reserva para tal, mas vai estar chovendo? Então você nunca sabe, a gente brinca, né, que agora a gente é meteorologista também, a gente só pode reservar a pousada quando a gente tem certeza que não tem, né, essa diferença aí. Inclusive, onde você está aí, Ricardo? Você está aí também, né, no litoral do Paraná, né? Eu estou em Santa Catarina, eu estou em Itaquá. Santa Catarina, é verdade. Aqui também temos esse grande X da questão, porque aqui fica frio, então praia com frio ninguém quer vir. E até o que a Nath está comentando com vocês sobre tudo isso da baixa temporada, eu quero que vocês façam uma anotação mental. Notem como todas essas características são levadas do ponto de vista do hóspede, tá? Então, por exemplo, se a cidade ela tem um atrativo forte, esse atrativo ele tem que estar nas condições perfeitas para ele atrair aquele público. E quando ele não está nessas condições, é onde entra a baixa temporada. Por quê? Porque o que as pessoas querem dessa região é esse atrativo. No caso, pode ser na questão do surf, igual já comentaram aqui, pode ser na questão do kite, pode ser até mesmo na questão do frio, né? Que é o caso de Campos do Jordão, assim como vários lugares aí, tipo, tem serra, é realmente para ver o frio. Agora, vocês têm que notar que tudo isso é questão do ponto de vista do hóspede de vocês. Então, não adianta, tá? E aqui já adiantando um pouquinho só, mas não adianta vocês ficarem focando em apresentar a mesma coisa, certo? Para um ponto de vista que não tem o atrativo mais. E isso é a baixa temporada. Por isso que você tem que aprender a lidar com ela, certo? Porque os hóspedes, eles continuam querendo viajar. Só que aí ele não tem tanto fator motivação para viajar. É isso que é a baixa, na minha opinião, né? É mais ou menos isso mesmo, Ricardo. Por isso que você até consegue, dependendo de como é a baixa aí na sua região, você consegue atrair, às vezes, um tipo de hóspede que está buscando aquele tipo de turismo. Mas você tem que ter uma noção que isso é uma pequena parcela dentro do grande público que existe. Porque além da questão das condições climáticas, das festividades, do ter o que fazer no destino, tem uma questão que a gente não tem controle, que é sobre quando as pessoas podem ou não viajar. Então, assim, que é uma questão recorrente aqui também. Muita gente quer saber a dica que tem para ter mais hóspedes durante a semana. Então, gente, a dica que tem para ter mais hóspedes durante a semana é ninguém mais trabalhar durante a semana, entendeu? Só que isso não tem como fazer, porque as pessoas trabalham de segunda a sexta. A grande maioria das pessoas trabalha no horário comercial, trabalha de segunda a sexta-feira, tira férias uma vez por ano. E vai tirar férias, geralmente, por exemplo, famílias vão tirar férias quando as crianças estão de férias da escola.
Então, você tem, assim, lógico, você pode sempre oferecer seus atrativos, né? Outras coisas a fazer, oferecer questões para as pessoas fazerem durante a semana na sua pousada, mas elas continuam não tendo essa disponibilidade muitas vezes para viajar. E aí, isso não tem. Você pode fazer a promoção mais atraente do mundo, você pode fazer tudo o que você quiser aí, que você não vai conseguir trazer as pessoas. Então, por isso, a gente tem que entender que, sim, a vida de pousadeiro é trabalhar nos feriados, na altíssima temporada, nos finais de semana e no resto do ano é se adequar para não sair totalmente no prejuízo, porque muitas vezes, usando essas estratégias de baixar o preço, sair no desespero, tentando alugar no desespero os quartos da sua pousada, mais trazem prejuízo do que ajudam vocês a conseguir vender mais. Deixa eu ver aqui, o pessoal aqui comentando que está com saudade dos argentinos, porque eles vinham o ano inteiro, inclusive dia de semana. Pois é, aqui no Nordeste também está todo mundo com saudade dos kitesurfistas estrangeiros que também lotavam essa época do ano, durante semana, durante o mês inteiro, não tinha essa de feriado. E esse ano mudou a questão do público e está todo mundo tendo que se adaptar a essa nova realidade. Sim. Até fazendo um comentário aqui, galera, a respeito principalmente desses públicos externos, tá? Vamos fazer uma reflexão sobre eles. O público externo é mais difícil de você ter controle. Por quê? Todo o marketing da tua pousada, tudo que você está fazendo nas redes sociais, você está fazendo em português. E essas pessoas raramente falam português. Elas dependem que o dono da hospedagem fale o idioma deles para que facilite as coisas. Então, essas pessoas que você não tem controle, você não pode contar eles como, tipo, a salvação do teu negócio. Eles têm que ser um plus, né? E muitas vezes é um ótimo plus, porque em épocas onde está liberado, igual vocês falaram, eles vêm frequentemente, mas ele não pode ser o público que você está focado. Porque o público do Brasil, se a gente for pegar a quantidade de pessoas no Brasil, é muito maior do que todos os países que estão aqui em volta. Então, é mais fácil você mirar para dentro quando você já tem essa estratégia e você atingir, né, como um efeito colateral essa galera que está de fora, beleza? Só uma diquinha rápida. Isso é uma boa também, viu, gente? Porque, na verdade, a grande verdade, por mais que a gente achasse que o Brasil era muito visitado por estrangeiros, que a gente tinha muita demanda de estrangeiros, a realidade é, se você for ver os números, o Brasil inteiro recebe menos turistas estrangeiros do que só Paris, por exemplo, só a cidade de Paris. Só para vocês terem uma ideia de como são poucos estrangeiros que no final vêm para o Brasil mesmo. E claro, como o Ricardo falou, tem maneiras de você conseguir atrair mais eles e tudo mais, mas assim, eles são totalmente diferentes das maneiras que você tem de atrair o seu hóspede-alvo aqui no Brasil, que é quem está mais perto. E num momento como esse, que vamos lá, 90% do que você pode vender aí dentro é para brasileiro, até mais se bobear. Tá? Eu estou aqui viajando, estou vendo alguns estrangeiros viajando por aqui, mas é uma minoria. E se você olhar de verdade, realmente, agora eu acho que o brasileiro está começando a descobrir o Brasil. Por isso que essa é a melhor hora para você realmente investir em captar esses hóspedes que são da localidade, que são do país e que vai ter muito mais chance de conhecer aí o seu destino. Mas mesmo os brasileiros não tem muito o que fazer, tá, gente? Apesar de a gente não saber como vai ser a baixa temporada, a grande tendência é que vai chover do mesmo jeito, não vai ter vento onde não tem vento, onde faz frio, vai fazer frio na mesma época que sempre fez, onde faz calor, vai fazer calor na mesma época que sempre fez. Então, vão acontecer essas questões da sazonalidade de novo. E o que a gente quer colocar vocês aqui é vocês preparados para enfrentar essa situação e não deixar isso para ser enfrentado só quando a baixa temporada bater ali na sua porta. Isso aí. Só fazendo um comentário aqui, galera. Vocês estão comentando, falando ainda sobre os estrangeiros. Beleza. Eu entendo que tem alguns lugares onde eles são, sim, massivos. Mas, como eu disse, a questão é ter controle. Eles chegaram aí porque você incentivou?
E se a resposta for não, então você não tem controle sobre o marketing do teu negócio. Se você está atraindo um público porque você quer atrair aquele público, esse é o X da questão. Agora, quando você coloca ali, olha, eu quero atrair um determinado público, que é o meu público-alvo, e você traz esse público para dentro, aí você tem controle sobre o negócio. Na baixa temporada, isso também é essencial, você tem que ter controle sobre o teu negócio. Não necessariamente para lotar o teu negócio, como é o que a grande parte da galera acha que precisa, tá? Mas em questão dos estrangeiros, raramente você vai ter esse controle. A não ser que você seja o ninja do marketing e consiga fazer, tipo, o marketing em vários níveis ali para vários idiomas diferentes. É possível? Sim. Dá mais trabalho? Com certeza. Só que assim, na questão focou no hóspede-alvo, você vai fazer tudo pensado para ele. Mas não se enganem, galera. Fazer marketing em português e esperar que você vai atrair o estrangeiro, não vai rolar, beleza? Boa, Ricardo. Isso é muito legal de lembrar também, até porque o Brasil é um dos poucos países que está tão avançado como os Estados Unidos na questão do marketing das redes sociais. Então, na Europa ainda está começando, está super começando ainda, eles não dão tanta importância, tá? Principalmente para a parte de hotelaria mesmo, o pessoal não dá importância mesmo. E no final eles acabam usando mais as OTAs para fazer reservas, tá? Mesmo pagando mais caro, muitas vezes eles acabam preferindo usar as OTAs para fazer reservas. Então, esse é um tipo de marketing que não vale a pena você gastar o seu tempo para ficar indo atrás. Então, foca no que é realmente importante para a sua pousada, no que vai trazer mais resultado, que é você focar na sua língua nesse momento. Claro que, se você é um lugar que você atende muito estrangeiro, é importante você falar inglês, é importante você estar preparado para receber esses estrangeiros quando eles forem voltar a viajar para o Brasil, que eu acredito que vai ser muito em breve. E, então você está preparado para receber eles muito bem. Mas a questão do marketing foca mais na galera aqui do Brasil, que vocês têm muito mais chance de receber retorno com isso, tá bom? Mas, gente, não só falando de marketing, tá? Porque a gente está falando aqui, né, do marketing e tudo mais, mas eu queria deixar uma questão aqui para vocês, né? Com a questão em relação ao quarto vazio, que é um dos grandes desesperos de vocês, pousadeiros, ver que o quarto está vazio, então você fica desesperado, quer alugar o quarto de qualquer maneira. Você já parou para pensar se vale mesmo a pena você, às vezes, alugar o quarto por um valor muito mais baixo, ou alugar o quarto, abrir um quarto, deixar ele disponível para ser alugado, o quanto que isso não custa para você? Então, a gente tem que começar a entender que esse custo de você estar disponível, deixar um quarto pronto, às vezes ter o custo de atender só um quarto no final de semana de baixa temporada, ou mesmo durante a semana aí na sua pousada, será que isso vale a pena? Será que na baixa temporada ainda, com todos esses senões que a gente passou aqui, que foi a questão, né, do hóspede vir e de repente ele reclamar, porque a atração está fechada, porque o restaurante não abre, porque só chove, porque não tem vento, no caso dos kitesurfistas, porque a pessoa viajou para ver neve e no final tá um calor de rachar. Então, gente, a gente precisa começar a colocar na balança que muitas vezes, além de você ter o prejuízo financeiro, você vai ter um prejuízo para a imagem da sua pousada. Que você vai ter um hóspede saindo da sua pousada, reclamando por coisas que muitas vezes você não tem controle, igual você não tem controle sobre o tempo, você não tem controle sobre os restaurantes e as atrações da sua cidade, quando eles abrem, quando eles fecham. Então você tem que começar a entender se você pousadeiro, você viajaria para a sua localidade aí na baixa temporada? Você iria se hospedar numa pousada, sair do conforto da sua casa, para poder aí, né, gastar dinheiro, ficar num lugar e muitas vezes sair estressado. E eu quero trazer uns exemplos aqui, Ricardo, porque eu já passei muito por isso. No começo da minha vida como pousadeira, eu achava que eu tinha que ficar aberto o ano inteiro. Aliás, tem muito pousadeiro que ainda tem essa crença limitante, que acha que você abrir um negócio e não pode fechar.
tem que estar disponível sempre, você não pode de maneira alguma fechar. E eu tive muitos problemas nas minhas primeiras baixas temporadas em Barra Grande, até porque na época Barra Grande estava começando, era um pequeno vilarejo, já não tinha muito o que fazer, quando chovia, então, assim, era uma tristeza. A própria pousada não estava preparada para a chuva. Tinha telhado de palha, aí às vezes acontecia de ter goteira na época, porque, né, a gente só ia ver que tem goteira quando começava a chover, né? Não tinha muita situação. Os restaurantes estavam fechados muitas vezes. Eu tive uma vez, eu lembro até hoje, que chegou um pessoal na pousada, eles reservaram para ficar, sei lá, acho que era uma semana. Na primeira noite que eles saíram para jantar, deu meia hora, eles voltaram. Natália, tá tudo fechado. Não tinha um restaurante aberto na cidade. Aí eu tive que parar tudo que eu estava fazendo para ir cozinhar para os hóspedes. Na época eu nem cozinhava direito. Tive que me virar lá, porque não tinha comida para eles comerem na cidade. E aquilo, com certeza, foi uma coisa ruim para eles. Porque você tá bom que tudo bem, eu resolvi o problema deles ali, mas poderia ser que eu não resolvesse, como eu já ouvi casos de pessoas que às vezes o pousadeiro ou não tá na pousada, ou ele saiu naquele momento, ele foi num churrasco dos amigos, e aí o hóspede ficou lá, sem comida, lógico, reclamando, com toda a razão, porque ninguém gosta de dormir com fome, né? Não tem pousada linda, maravilhosa, que tire esse problema ali do hóspede. Isso sem falar, né, gente, quando ficava sem luz, quando o sinal da internet caía por causa das nuvens, o sinal da Sky também vivia caindo, e sem contar também, né, que tinha, né, começa a chover, né, quem mora no meio do mato sabe, aparecem os bichos desagradáveis, né, aparecia, né, uma aranha, aparecia uma cobra, aparecia algumas coisas que davam problema às vezes na pousada. Então, gente, era uma situação que eu tive que chegar no momento e falar, pô, será que vale a pena mesmo? Vale a pena todo esse esforço, tá aqui disponível, tá aqui com o quarto arrumado, porque você tem que estar com o quarto pronto arrumado. Um hóspede pode chegar do nada, oi, tudo bem, quero me hospedar. Aí você vai abrir o quarto, ele vai estar sujo, ou vai estar sem a cama arrumada, ou vai estar sem as toalhas. Não pode. E qual que será que é o custo que você tem para isso? Já parou para pensar nisso? Conta pra gente aqui nos comentários se você já tinha parado para pensar que simplesmente manter a pousada aberta gera um custo que não geraria se você tivesse com ela fechada. E também, galera, vamos colocar a mão na consciência para se vocês estão preparados para lidar, vamos dizer assim, com essa quebra de expectativa do hóspede de vocês. Porque, querendo ou não, não é só a questão da data, não é só a questão do ter o que fazer, mas você vai ter que lidar com a frustração deles. Porque eles estão indo para um lugar que muitas vezes você está garantindo para ele que ele vai conseguir fazer aquilo. Muitas vezes, isso já aconteceu inclusive comigo, de eu estar indo em uma época e eu perguntar, olha, como que tá? É assim ou não é assim? E a pessoa entender que se ela falasse para mim a realidade, eu não me hospedaria, porque eu estava buscando o que na verdade não ia ter nesse lugar. E ela teve que lidar com a minha frustração, porque muitas vezes ela estava me falando que eu ia conseguir fazer quando ela sabia que eu não ia. E eu cheguei lá, eu fiquei revoltado. Então, os hóspedes também vão ficar chateados, também vão ficar frustrados com isso. E como que fica depois a imagem da tua pousada? Porque um hóspede que fica frustrado, é mais fácil dele ir reclamar do que se ele tivesse ficado muito contente com isso, ele ia elogiar. E vocês sabem do que eu estou falando. Então, como que você vai lidar com essa quebra da expectativa deles? Como que você vai lidar com a frustração? Para que essa frustração não se torne depois avaliações negativas, a pessoa ganhando um inimigo na internet, a galera vai lá e reclama de você e fala, não se hospede aí porque é ruim, porque não sei o que. Como que vocês pretendem lidar com isso? Que muitas vezes esse desespero da baixa faz você oferecer e falar coisas para o hóspede que você não tem certeza que ele vai ter quando ele chegar. Então, será que vale a pena, né? Como a Nath disse, será que, se você colocar a mão, se você começar a refletir, será que vale mesmo a pena você investir em fazer isso e correr um risco
tanto nos teus custos, como também na imagem do teu negócio? Responde pra gente o que vocês acham. Pessoal, coloca aí nas respostas, porque isso dá uma boa reflexão. Isso também me fez lembrar de uma outra história, que isso depois de ter passado algumas baixas temporadas lá em Barra Grande, ter percebido que era isso mesmo, eu cheguei a negar a reserva de lua de mel, querendo pagar extra para decoração, champanhe, etc e tal, porque ela queria vir na época mais chuvosa do ano. Eu falei, olha, se me desculpa, eu não posso deixar você passar essa lua de mel aqui. Entendeu? Eu preferi ser sincera com a pessoa, explicar qual que era a realidade do destino naquele período, que era o período... Imagina, a pessoa vai viajar de lua de mel, ela espera poder pelo menos ir pra praia um pouco, tudo, e ela acaba ficando presa dentro da pousada. Claro, tem seu lado bom também ali na questão da lua de mel, mas aquilo pode gerar uma decepção tão grande. Imagina você ser parte dessa decepção na vida da pessoa, ela vai para sempre lembrar da sua pousada. E eu fui super sincera com a menina que fez essa solicitação de reserva, e até indiquei, eu falei, olha, nessa época do ano é melhor você viajar para tal lugar do Brasil, onde, né, o tempo é mais firme, onde com certeza você vai conseguir aproveitar mais, vai ter mais opção de lugar para você sair, para jantar, para curtir. Aí ela foi super, nossa, ela foi tão agradecida, porque ela falou, cara, você salvou a minha lua de mel. Tinha certeza que eu estava fazendo, né? E eu fui a única pousada lá da localidade que ela entrou em contato, que alertei ela para isso. Olha isso, que doido. E depois de algum tempo, ela chegou aí para a pousada. Aí ela me ligou, ela me mandou uma mensagem e falou, agora é época boa, eu posso ir? Falei, pode, agora você pode vir. E aí ela ficou, né, foi a melhor situação de todos os mundos. Então, muitas vezes, gente, forçar a venda, não se colocar no lugar do hóspede e só pensar no seu dinheiro, ali, o quanto está entrando para você, não é a solução para sua pousada. Isso pode prejudicar você muito, mas muito. Porque esse hóspede que vai e se frustra, ele vai falar isso para pelo menos 10 pessoas. Então imagina isso, como é que você vai lidar com uma propaganda tão negativa aí para as pessoas? Porque, quer queira, quer não, a avaliação sempre recai sobre a pousada. Eles não vão lá no Instagram ou no TripAdvisor do restaurante que estava fechado reclamar. Ele vai reclamar no seu TripAdvisor, que você não avisou, que a cidade não tem nada o que fazer. Eles não vão reclamar na reclamação da cidade, eles vão reclamar na avaliação da sua pousada. Então, infelizmente, você tem que tomar esse tipo de cuidado para você não acabar sofrendo esse tipo de efeito rebote aí. Que é né, você tenta ganhar e no final você está mais perdendo do que ganhando. Com certeza. Ó, deixa eu ver aqui, o pessoal falando aqui, né, que pergunta, né, que o pessoal pergunta se vai chover, então é melhor você, né, ser sincero mesmo e falar de como é que está sendo o tempo e tudo mais, porque não adianta você mentir, não adianta você querer fechar uma reserva simplesmente por fechar, seja alta, seja baixa temporada, isso vale para o ano inteiro, tá, gente? Sempre seja sincero, sempre se preocupe com o hóspede, da mesma maneira que você gostaria que a pousada se preocupasse se você fosse o hóspede. Lembrando que construir uma relação com o hóspede em cima de mentira é a mesma coisa que construir casa em cima de banhado. Uma hora isso aí vai dar errado. E quando der errado, vai dar muito errado. Porque tudo que você está construindo, ele tem que estar em cima de algo sólido. E essa solidez vai vir de você realmente ser sincero sobre as coisas. Sincero sobre a tua localidade, sincero sobre os seus custos, sincero no marketing e sincero também com você mesmo. Que é um pouco do que a gente está falando para vocês aqui. Um pouco disso aqui é vocês acordarem para uma realidade que ela está aí. É real. A sazonalidade existe para todos vocês que são pousadeiros. Alguns têm um período maior, outros têm um período menor, mas não aceitar que ela existe e às vezes tentar ignorar ou achar um jeito estranho de burlar as coisas é construir em cima do banhado. Uma hora essa parede vai ceder e vai vir abaixo tudo que você está construindo, tudo que você está investindo, tudo que você está buscando fazer para o futuro. Mas você tem que olhar para essa base, você tem que olhar para isso e falar assim, olha, eu vou construir em cima de confiança com os meus hóspedes.
Isso vai valer muito mais para você a longo prazo do que uma reserva que a pessoa vai vir e vai achar ruim porque não vai ter o que foi prometido para ela, o que foi garantido para ela. Que muitas vezes você dá uma dica e a pessoa fica com aquele sentimento de que você está garantindo que vai dar certo. Eles sabem que a gente não é meteorologista, mas eles querem que a gente fale para eles que vai dar sol. Porque se a gente falar, eles vão vir e vão falar: ah, mas você me garantiu que estava sol, agora você quer me cobrar tudo. E aí eles vão querer usar isso para pedir desconto, para querer ir embora antes, para dar um jeito de sair por cima de vocês. Então, é esse tipo de situação, quando eles vêm com esse papinho, quando vocês são sinceros, quando vocês passam a real para eles, vocês estão se protegendo. Se protegendo de problemas com cancelamento, de hóspedes chatos e ruins. Então, isso é construir em cima de uma base sólida. Nunca pense assim, tipo, vou dar um jeitinho, vai ser só essa vez. Não vai funcionar. Por experiência, galera, construam em cima de algo sólido. Procurem construir essa coisa a longo prazo, tá? A verdade sempre, gente. E eu sei que muitos de vocês devem estar aí pensando, falando, não, tá, mas, poxa, mas como que eu faço isso? Como que eu vivo a minha baixa temporada sem estar recebendo hóspedes? Eu preciso pagar os funcionários, eu preciso pagar o aluguel do arrendamento ou o aluguel do ponto, eu preciso, pagar as minhas próprias contas, afinal você não é porque é baixa temporada que você deixa de ter gastos de vida, ter custos de vida, da sua própria vida pessoal e tudo. Então, gente, eu sei que pode parecer muito doido, mas isso que a gente está falando aqui acontece. Eu conheço vários exemplos. Eu, por exemplo, já aconteci na pousada de conseguir ficar 2 meses com a pousada fechada por opção, tá? E não ficar no vermelho por causa disso. Eu tenho amigos que têm pousada no Piauí, no Ingeri, tudo, que chegam a ficar 6 meses do ano com a pousada fechada. Tem muito estrangeiro aqui no litoral do Nordeste, aqui no geral, que tem pousada e fica com a pousada de 3 a 6 meses fechada também, porque é o tempo que eles ficam só temporada, eles vão para fora, esse tempo eles ficam fechados. E tem alguns alunos meus que já estão trabalhando para que isso aconteça também nas próximas baixas temporadas dele, porque é um trabalho, tá, gente? Não é uma coisa assim, ok, vou fechar aqui na baixa temporada e tá tudo lindo, maravilhoso. Não, mas existe um jeito, e esse jeito é com planejamento. Então, você já planeja para sua baixa temporada que você vai estar fechado. Então, você conhece os seus custos, você conhece o que você faz, ainda que você precisa fazer na sua pousada, para que você chegue nesses meses, apesar de não ter entrada de dinheiro, você ter caixa para pagar as suas contas que são fixas. E isso é uma coisa que muitos de vocês não entendem, essa diferença entre o que é fixo e o que é variável. Agora, na pandemia, que todo mundo teve que ficar com a pousada fechada obrigatoriamente, muita gente entendeu. Muita gente conseguiu trabalhar nisso, conseguiu reduzir os seus custos fixos. Mas, gente, presta atenção comigo. Se você tá com a pousada fechada, sem hóspede, sem vir ninguém, sem ter que arrumar quarto, sem ter que, só cuidando da manutenção dela mesmo, você tem um custo tal. Agora, se você tá com a pousada pronta para receber hóspedes e tudo mais, e recebe ali 10% de ocupação no mês, ou às vezes até menos, às vezes aquilo que vai entrar, menos o tanto que você vai gastar, essa diferença vai dar bem mais do que se você fosse olhar o quanto você gastaria com a pousada fechada. E é isso que muitos de vocês não enxergam, não conseguem enxergar. Que com planejamento e com conhecimento do quanto você gasta na sua pousada, do quanto você pode gastar, em como você pode otimizar tudo isso, essa vida de fechar a pousada por 1 ou 2 ou até 6 meses no ano pode ser
muito viável, sim, para você, pousadeiro. Imagina que maravilha, né, Ricardo? Você pegar, trabalhar 6 meses do ano e depois passar 6 meses sem precisar trabalhar, porque você sabe o tanto que você vai gastar, você tem dinheiro que você fez na alta temporada e você guardou já pensando para a baixa temporada. Eu gosto de pensar que é como uma poupança, sabe? Só que é muito difícil para vocês, às vezes, colocarem isso em ação, sabe? No final, não é tão difícil de fazer, mas é uma coisa difícil de ser colocada em ação, porque requer muito controle naquele seu dia a dia e também essa visão de futuro, pensando, olha, eu preciso guardar isso hoje para poder desfrutar isso no amanhã. Uma coisa que eu quero falar para vocês, galera, planejamento é um item essencial na cultura humana em geral. Tanto que hoje, com planejamento, é possível que o ser humano chegue na Lua. Então, se vocês param para ver a complexidade disso, você vai lá, você faz um plano, você estuda, você planeja, faz isso, o passo a passo que é necessário, você vai conseguir atingir o objetivo. O que não acontece é você ter uma ideia mirabolante, assim, do nada, fazer e ela já sair de cara te dando resultado. Sem planejar, sem estruturar, sem construir algo que é sólido para o teu negócio, você não vai conseguir ter esses resultados. Por exemplo, muitos de vocês podem estar achando um exagero a gente falar aqui que tem pessoas que fecham 6 meses. Mas com planejamento, desde que tudo que eles têm na pousada conspire para isso. Então, eles vão faturar na alta temporada, eles já conhecem os custos, eles já se programam com esses custos. Eles pagam tudo, sobra dinheiro, eles conseguem ficar 6 meses com a pousada fechada e mesmo assim fechar o ano no azul. E é possível com planejamento. É possível se você está seguindo um passo a passo, se você está fazendo o que você precisa fazer na tua pousada. Então, não achem que o que a gente está falando aqui para vocês é algo impossível, inalcançável para vocês. Talvez vocês estejam olhando isso de fechar 6 meses como é a Lua, por exemplo. Algo que está muito longe do que você pode alcançar hoje. Mas lembre que com planejamento, tudo começou com alguém escrevendo. Tudo começou com alguém se programando para fazer e fazendo passo a passo. Uma vez, um passinho de cada vez. Chegou num ponto onde hoje já é possível chegar na Lua. E assim como também vai ser possível você ter isso na tua pousada. Se é um desejo que você tem de fechar 3 meses, de fechar 6 meses, contanto que você sim se esforce e faça um planejamento bem feito, você também é capaz de fazer isso. Não ache que você é menos do que as pessoas que a Nath falou aqui, da galera que fecha 6, da galera que fecha 3. Não, eu confio no potencial de vocês e eu sei que se vocês fizerem um bom planejamento, vocês também vão conseguir. E isso vale, gente, eu estou vendo aqui alguns comentários, isso vale para todo mundo, seja você proprietário, seja você arrendatário, independentemente do que você é na sua pousada, se ela é sua própria, não é alugada, você só aluga o ponto, você comprou o ponto, arrenda, qualquer que seja a situação. Em toda situação, tem vários meses no ano que você precisa analisar se vale mesmo a pena você ficar aberto. Galera, vocês me desculpam, mesmo pagando aluguel, arrendamento, você precisa olhar. Se tem um mês ali que você recebe menos de 10%, de 15%, aquilo muitas vezes não paga o seu ponto de equilíbrio. Então, abaixo do seu ponto de equilíbrio, que é o termo do mínimo que você tem que vender para começar a ter lucro, começar a ganhar dinheiro na sua pousada, abaixo daquilo, você está trabalhando no limiar do prejuízo. E se você consegue enxergar que você com a pousada fechada tem um custo menor do que esse custo que você tem para ficar aí trabalhando abaixo do seu ponto de equilíbrio, aí você começa a perceber essa mágica. E eu sei, gente, que parece meio... Parece não, né? Totalmente contraintuitivo isso. Toda vez que eu falo isso, e tem vários alunos que entram no DPR depois que chegam lá no módulo onde eu explico sobre isso, eles falam, nossa, Nath, eu achava que era impossível, mas realmente não é impossível não. Porque vocês aí muitas vezes vocês não têm conhecimento desse ponto de equilíbrio do seu mês, de quando que é esse mês que vale mesmo a pena você estar aberto ou não estar aberto. Então, pessoal, é
possível, independentemente da situação que você tá. Você tem que começar a entender que a sazonalidade é você aprender a surfar a onda dela, não ficar remando contra, achando que aquilo vai te levar para algum lugar. Não, ela existe, então você precisa ter total controle sobre qual que é o efeito dela na sua pousada para você tomar a decisão estratégica do que você faz ou não. Então, o custo do arrendamento, o custo do funcionário que você tem que pagar, mesmo que a pousada esteja fechada, tudo isso está incluído dentro desse custo da pousada fechada. Então, não é uma coisa assim que você vai deixar de pagar o aluguel esse mês, ou que você vai deixar de ter um prolabore nesse mês. Não! Tudo isso são custos fixos da sua pousada e que devem ser pagos mesmo com a pousada fechada. Só que você se planejando agora, você consegue, sim, fazer isso na sua próxima baixa temporada. Só que você precisa trabalhar o agora, trabalhar a sua alta para conseguir chegar nesse ponto. Por mais que pareça impossível, viu, Casinha Mirante? Eu sei que você não consegue nesse momento ver isso. Aliás, novos alunos do DPR aqui junto com a gente na live hoje, mas está tudo começando, tá? Então, siga firme lá no curso, daqui uns 2 módulos você vai chegar nesse ponto, que aí você vai começar a entender como tudo isso pode ser possível, com a visão estratégica que você vai passar a ter agora com o conhecimento que você vai adquirir nesse curso. Anota aí, o impossível de hoje vai ser falta de conhecimento amanhã. Então, quando você descobrir o como, quando você vê as ferramentas, quando você vê o conhecimento chegar, quando você agregar isso, você vai ver que não era impossível, mas que era falta de conhecimento no ponto da jornada que você está hoje, por exemplo. Exatamente. Então, não tome como impossível as coisas. Sempre que você tiver essa visão de que nada é impossível, contanto que você tenha essa busca pelo conhecimento, que você esteja seguindo nessa jornada em busca do conhecimento. Por exemplo, Casinha Mirante, a Bruna, você já deu um passo muito importante. Você entrou no DPR em busca desse conhecimento. E a gente trabalha incansavelmente para gerar mais e mais conhecimento e resultado para vocês. Então, isso também é buscar. Então, daqui a um tempinho, eu espero que em uma outra live que a gente esteja falando isso aqui, você repita essa frase, que o impossível de hoje, na verdade, era só falta de conhecimento. Boa, Ricardo. E, pessoal, outra coisa que é bem importante vocês entenderem também, que eu sempre falo por aqui, a questão do valor da diária, que o valor da diária é muito importante. Por que que a gente fala tanto isso? Porque é a sua diária na alta, você tem que contemplar esses períodos de baixa. Porque se você acha que se na baixa só você reduzir o percentual ali, dar um desconto na baixa, que aquilo vai fazer suprir a sua, como é que fala? Aquilo vai suprir a sua demanda de dinheiro na baixa temporada? Não vai. O que você tem que saber é realmente embutir isso que você quer ter de reservas na sua baixa dentro da sua diária na alta de uma maneira inteligente. E se você não conhece os seus custos e fica simplesmente usando métodos da hotelaria tradicional para fazer o cálculo da sua diária, que tem um monte de gente aí que explica, a precificação é fácil você fazer o preço da sua diária aqui, é só você usar essa fórmula aqui de Hubart, é só você fazer isso daqui. Não é bem assim não, tá, gente? Hotelaria grande, hotéis, funcionam de uma certa maneira que as pequenas pousadas não funcionam igual. Então, um exemplo, um hotel, eu vou pegar um exemplo de uma pousada grande que tem na Barra Grande, eles têm 60, 70 funcionários. Como é que você faz realmente para fechar com 60, 70 funcionários? Então, para quem tem ali 35, 40, 50 quartos às vezes, para quem tem tudo isso de quarto mesmo, qualquer coisa que entre ajuda. Agora, quando você é pequeno, essa parcela, muitas vezes, do seu custo variável, ela impacta tanto no seu custo final total que não vale a pena você ter o quarto ocupado simplesmente por ter ele ocupado. E isso eu demorei um tempo para enxergar, até que eu só fui conseguir enxergar isso depois de 6 anos lá, né, que eu fiz aquele monte de coisa para chegar no método do DPR e tudo mais. Então, gente, essa questão da diária, vocês precisam começar a colocar
que a sua diária ela é estratégica. Então, todo ano você tem que analisar o que você quer fazer, o quanto você está gastando, qual que é a sua pretensão de ocupação, o quanto você quer trabalhar no mês a mês, quantos feriados tem, como é que vai ser o fim de ano, se vai ser pacote de tantos dias. Tudo isso é você pensar com estratégia para você conseguir chegar numa baixa temporada e conseguir fazer isso que a gente está falando aqui para vocês. Não ter que ficar desesperado, correndo atrás do hóspede. Sim. Bom, gente, e claro, né? Eu sei que vocês devem estar morrendo de dúvida aí, como é que a gente faz isso, como é que eu faço isso. Fica tranquilo que a gente vai passar um passo a passo aqui, são, né, na verdade um passo a passo mais simples aqui, só para vocês começarem a aplicar e começarem a pensar nisso, já começar hoje, aproveitar hoje que a gente entrou em dezembro, dia 2 de dezembro, para a gente começar a pensar na nossa baixa temporada, que tá para chegar por aí. Então, pega aí papel e caneta que a gente vai passar esse passo a passo para vocês por aqui. Bom, pessoal, então, primeiro item, que quem já me segue aqui faz um tempo sabe que eu sempre falo nisso. Então, você tem que pensar na sua pousada sempre como um negócio anual. Como você sofre com a sazonalidade, como você tem essa sazonalidade, tem que interpretar isso, você tem que olhar o seu negócio sempre no ano. Então, a sua pousada, ela funciona no ano e não no mês. Claro que o controle mensal é importante, sim, mas não é porque num mês você teve lá, você está trabalhando, né, muitas vezes ali no negativo, que aquilo vai ditar o seu ano inteiro. Você tem que saber que você vai ter meses que você vai trabalhar no negativo, com meses que você vai trabalhar muito no positivo. E o que importa mesmo é o seu resultado lá no final do ano. Então, primeira coisa, vamos a partir de agora pensar no ano e não mais somente no mês, tá bom? Então, o ano é o resultado total e aí vocês correm atrás do resultado planejado ali no mês a mês. O segundo item é não se assustar com potenciais prejuízos, porque vão ter meses que você vai ficar no negativo, estando a pousada aberta ou fechada. Fato. Você pode fazer o que você quiser, você vai ter meses que você vai ficar no negativo. Não vai ter como você estar o ano inteiro trabalhando no positivo, o ano inteiro trabalhando, vendendo diárias acima do seu ponto de equilíbrio. Não existe isso, tá bom? Então, sem desespero, viu ali que no mês da baixa você vai ficar negativo, ok, o que eu vou fazer? Eu vou fechar ou eu vou abrir? O que vale a pena para mim? Para cada um é um caso, tá, gente? Eu só dei exemplos de pessoas que fazem desse jeito. Vocês, cada localidade tem as suas particularidades, cada pousada tem os seus números, então analisem sempre um a um, tá bom? O terceiro ponto, que é uma coisa também que muitos de vocês não conhecem, é a questão dos custos fixos e variáveis. Saber o quanto que você gasta na sua pousada todo mês, independentemente dela estar aberta ou não. Esses são os custos fixos. Os custos variáveis são todos aqueles oriundos de você ter hóspedes na pousada. E você conhecer essa diferença desses custos é primordial para você conseguir analisar se vale a pena abrir ou fechar na baixa temporada, ou em algum mês, ou em algum outro mês, o que vale a pena aí para a sua pousada. A quarta dica aqui para vocês incluírem esses seus custos da baixa numa reserva. Então, durante a alta temporada, vocês já pensam e já guardam dinheiro para sua baixa temporada. Se você não faz isso na sua alta, não adianta você chegar na sua baixa temporada e achar que você vai ficar numa boa. Não vai. Então, sempre trabalhe na alta já pensando na baixa. Então, não fica gastando à toa, não fica fazendo investimento sem pensar se realmente você precisa fazer aquilo. Foca em sempre ter essa reserva de baixa temporada, que é o que vai te manter aberto por mais tempo. Inclusive, a gente tem o caso da Márcia, que é uma das alunas do DPR. A Márcia entrou no DPR em janeiro e ela já começou a criar a reserva dela de baixa temporada quando chegou a pandemia. Então, na pandemia, ela já tinha uma reserva que foi o que permitiu ela ficar o tempo que ficou fechada sem ter dor de cabeça, porque ela estava preparada para aquilo, entendeu? Ela estava já preparada para ter que estar fechada naquela época. E isso vai fazer toda a diferença aí no planejamento da sua pousada.
E a última dica, que acho que pouca gente aqui já faz, e eu acho que vocês têm que começar a fazer, é vocês começarem a planejar as suas férias para serem felizes também. Vocês merecem tirar férias, todo pousadeiro tem que tirar férias, todo mundo merece tirar férias, e não é porque você trabalha com pousada que você tem que trabalhar o ano inteiro. Isso aí, galera. Tem uma frase que a galera vive falando e eu acho isso ridículo, mas é que pousadeiro não tira férias. Tira sim, e vocês têm que incluir isso na rotina de vocês. É necessário para que você tenha mais energia, que você tenha motivação para fazer o teu negócio evoluir também. Porque querendo ou não, todo ser humano ele precisa recarregar. E às vezes você não está vendo oportunidades, às vezes você não está conseguindo deslanchar o teu negócio muito por falta de energia, que pode estar linkada justamente com um mesinho de férias, onde você tira ali um tempinho, não precisa nem ser um mês muitas vezes, mas você ter esse tempo para você fazer algo para você, faz com que tudo em volta fique mais simples. É a mesma coisa, tem pessoas que têm problema com fome. Então, eu tô com fome, eu não consigo pensar direito. Eu tô com fome, eu não consigo trabalhar direito. Se eu tô com fome, eu não gosto de falar com ninguém. Tem muita gente que se sente assim. Mas, às vezes, vocês não notam que o excesso de trabalho, o excesso de tempo que vocês ficam sem fazer algo para vocês, gera exatamente o mesmo resultado que essa fome que eu comentei. Pode ser que a grande ideia, a big idea que vai mudar o teu negócio, vai ser a hora que você estiver lá num canto tranquilo, fazendo algo que você gosta. Muitas vezes, até mesmo temas de live, temas de post, surgem quando eu estou fazendo academia, quando eu estou indo correr, quando eu vou dar um pulinho na praia, quando eu vou aproveitar algo do meu dia a dia. Então, ter esse espaço de tempo, aproveitar isso de vocês, também vai fazer com que o negócio de vocês evolua. Show de bola, pessoal. Então, acho que ficou o recado aqui para vocês. Ainda dá para vocês se planejarem para baixa. Claro que agora, né, falava, vou fechar 6 meses. Calma lá, tá, gente? É um passo de cada vez. É realmente vocês conseguirem começar a se planejar. Ainda dá tempo, a gente está aí, começo de dezembro, dá tempo de vocês fazerem isso e poderem aproveitar um pouco mais aí da sua vida como pousadeiros. Bom, pessoal, eu vou fazer um resumo aqui, rápido da live, Ricardo, que a gente já está aqui batendo quase 1 hora aqui. Então, nessa live aqui hoje, a gente falou para vocês sobre como vocês podem usar a sazonalidade ao favor de vocês, para vocês poderem conseguirem viver uma vida de qualidade melhor, conseguirem ter a pousada com mais resultados no âmbito anual e não somente no mensal, e passarem a ter mais qualidade de vida aí como pousadeiro. E também eu passei para vocês aqui os 4 passos de como vocês fazem para conseguirem colocar isso em prática na vida de vocês e poderem tirar férias assim como seus hóspedes que vão para sua pousada e tiram férias na época que eles podem tirar férias. E melhor coisa, viu, gente? O pousadeiro pode tirar férias na baixa temporada e aí aproveita de melhores preços, de lugares sem aglomeração, de muito mais qualidade nessas viagens que pode fazer. Isso, e lembrando também, galera, que a gente viu que com planejamento você pode sim atingir qualquer objetivo. Assim como, se você se programar, se você tiver energia para fazer isso, o teu negócio vai sim deslanchar. Então, se você tem um objetivo, você precisa sim começar a caminhar em direção a ele. Isso é muito importante. Não esqueçam que todo o objetivo, seja ele da pousada ou seja ele pessoal, como é, por exemplo, o caso das férias, eles têm que ser algo importante, tem que ser considerado, tem que ser incluído no planejamento de vocês. Isso vai fazer com que a baixa temporada de vocês fique menor ou fique mais escassa? Não, mas vai fazer com que vocês saibam lidar com ela e que vocês consigam melhores resultados. Por isso, por saber lidar com a situação, não por mudar a situação. Sazonalidade é algo que vai existir, que existe, vai continuar existindo, mas
quanto mais você souber lidar com ela, menos problemas você vai ter. E a galera tá falando aqui para mim que tem alguma coisa de anúncio. Eu prometi alguma coisa, foi? Foi, você prometeu alguma coisa, Ricardo. Então vamos lá. Ó, galera, falando em relação à baixa temporada. Não é exatamente sobre anúncios, tá? Mas é falando sobre o público de vocês. Em baixa temporada, muitas vezes, eu vejo os pousadeiros cometer um erro muito sério, que é focar no atrativo da alta temporada, quando na verdade eles estão na baixa. A gente comentou um pouquinho sobre isso, a gente já falou para vocês que vocês têm que ser realistas sobre as coisas, mas não quer dizer que o fato de não ter vento, o fato da praia não estar nas melhores condições, que o teu destino não tem nada a oferecer fora disso. Vou dar um exemplo. Eu me hospedei aqui em uma pousada, onde na alta temporada eles trabalham de uma forma. A forma que eles trabalham, eles fazem atendimentos mais personalizados, eles estão dentro da pousada com mais frequência e eles vendem apenas diárias, né? Então, eles não fazem planos mensais, semanais, enfim. E eles identificaram que a baixa temporada, eles não tinham procura para isso. Não tinham demanda para eles estarem aqui dentro, não tinham demanda para ficar fazendo esse serviço que eles fazem na alta. Então, o que eles fizeram? Durante a baixa temporada, eles abrem aqui os quartos, é como se fosse uma kitzinha aqui, tá? Então, eles abrem isso aqui para o aluguel mensal. É uma forma que eles têm, às vezes, de ter um público totalmente diferente do que é o público-alvo deles, mas é um público-alvo para a baixa temporada. Talvez na pousada de vocês também tenham essa questão de um público-alvo na alta e um público-alvo na baixa. Talvez você tenha um potencial que você vai gastar menos investindo em anúncios, por exemplo, igual vocês comentaram aqui. Você vai anunciar os benefícios da tua região, quando, na verdade, na baixa temporada, ele não vai ter aquele benefício, que inclusive a gente já falou disso. Então, você focar no que a pessoa está procurando. Vou dar um exemplo. No meu caso aqui, eu vim na baixa temporada? Vim. Estava frio quando eu cheguei. Estava complicado de ir na praia. Mas eu trabalho móvel. Então, eu estava em home office. Podia ficar aqui. Foi um lugar bem estratégico na cidade. Me chamou a atenção por isso. Tinha condições que permitiam que eu trabalhasse online aqui dentro. Ou seja, eles pensaram também nesse público de baixa temporada, colocando uma internet boa, algo que chamasse a atenção. E com isso, eles conseguiram, na baixa temporada, lotar quase todos os quartos que tem aqui para pessoas que também estavam assim como eu, buscando home office, que queriam ficar pelo menos um mês, pelo menos 2 meses. Aí até inclusive, tinha um preço para quem fica 2, tem um preço para quem fica 1, e se a galera quisesse vir e ficar uma semana, era outro preço, justamente porque os custos são diferentes. Então, trabalhar com essa estratégia de, olha, talvez eu tenha um público diferente na baixa, pode ser uma ajuda para você enquanto você está fazendo o teu planejamento, por exemplo, de ficar fechado quando você chegar no ponto de, olha, minhas contas já estão todas em ordem, eu não quero esse trabalho agora, então vou fechar as portas. Enquanto você não chega lá, você pode usar essa dica que eu dei agora e conseguir monetizar um pouquinho também na baixa temporada. Fica aí para vocês, como eu prometi. Boa dica aí, Ricardo. Essa mudança de público-alvo, sempre conhecendo os seus custos, tá, galera? Se você conhece seus custos, você faz isso de forma inteligente. Se não, você pode acabar caindo numa furada de novo. Mas acho que isso dá rola até um papo para uma outra live, né, Ricardo? Acho que a gente pode levar esse papo aí para frente. Vou até anotar aqui na minha lista de ideias para outras lives aqui com a gente. Queria agradecer aí sua presença aqui mais uma vez comigo. A galera aqui que estava todo mundo aqui com a gente. Foi muito bom. Muito obrigada aí para todos vocês. Vou desligando agora para conseguir deixar essa live gravada, que foi demais, e não quero deixar vocês perderem esse conteúdo por aqui. Pessoal, muito obrigada aí, boa noite para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.